Quando saiu essa história do Edward Albert Lancelot Edward Albert Lancelot Dodd Caterham Canterbury Caterham Wakefield Popcorn Ice Cream tudo. Ah, minha mãe. E ele, quando saiu a história, que foi muito bem feita, foi pelo Reinaldo Turolo Júnior, que é um excelente jornalista ele está na Globo Brasília, mas ele é de São Paulo. Inclusive, eu já entrevistei ele para o Crime 113 Sul, que ele faz parte do ótimo documentário, da ótima série documental sobre o caso do Adriana Vilela, lá de Brasília. Eles fizeram um excelente documentário, assistam, são 3, 4, fiz caso comentado, fiz uma entrevista com ele. Ele é um muito bom jornalista, e muito bom mesmo, é um jornalista que eu tiro o chapéu para ele. E ele que trouxe essa história. Inclusive, até ouvi um podcast que ele fez com a Natuza no G1, que ele conta os bastidores, eu te mandei também. E é interessante porque um bom jornalista tem boas fontes sempre. Ele tem boas fontes e foi assim que ele chegou. Mas quando essa história sai, eu falei, não, acho que eu não estou lendo alguma coisa, porque não é possível que um homem que trabalha na lei burla a lei para trabalhar com lei. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, até onde vai a perversidade humana? Na hora, eu pensei da gente falar dessa história. O que você conta pra gente de Edward... Não, vou repetir esse nome. Cadê? Edward Albert Lancelot eu esqueci. Dodd Canterbury Caterham Wakefield. Tem quantos nomes? 3, 5, 6, 7. Ele tem 2 nomes, né? Eduardo como Albert. Manda todo príncipe, né? Mas pelo menos assim, príncipe de verdade começa com 7 nomes. Ele tá ali começando a carreira nobiliárquica dele, tá lá, vamos deixar ele começar, e aí um dia ele vai. Esse rapaz, esse jovem, esse caretinha aí, o que acontece é o seguinte, né? A história dele é cheia também de atos falhos, o que também me chama muito a atenção, eu adorei. Então, assim, um homem, Eduardo Franco dos Reis, olha que piada. É José Eduardo Franco dos Reis. José Eduardo Franco dos Reis. Dos Reis. E ele é Eduardo também. Olha a piadinha que ele tem. Ele é Eduardo, joga Eduardo. Ele joga Eduardo. Joga esse monte de coisa. E é dos Reis. Então, a gente percebe que isso não passou batido na cabeça dele. Então, para vocês entenderem, ele nasceu José Eduardo Franco, uma pessoa franca, dos Reis. Perfeito, eu não tinha percebido. Que agora franqueza. Não, porque o Franco é uma pessoa honesta. Ele é franco. Então, ele é José Eduardo Franco dos Reis. Ele é um Franco dos Reis. Nasce assim. Ele nasce assim, em 1958. Em Águas no Claras, interior, né? Não, em Águas da Prata. Águas da Prata. Águas da Prata, um balneário, uma cidade do interior de São Paulo, balneário termal, de uma família normal, uma família comum, até humilde, ali para aquele interior do estado de São Paulo. E ele, a gente sabe pouco até agora desse passado dele, mas ele logo vai, ele aos 15 anos de idade, em 1973, ele vai naquela época era a Polícia Civil. Eu tirei a minha identidade primeiro na delegacia. Exatamente, eu também. Sujava o dedo todo. Exatamente, tanto é que virou aquele termo tocar piano, né? Tocar piano, você punha todas as suas identidades. Depois passava tipo uma pasta. Aquela pasta da pra graxa. Tirar aquilo. É a pasta da mecânica, né? Porque você vai tirar, que aquilo é uma graxa mesmo. É engraçado, eu tirei minha identidade na delegacia, que foi depois da escola base. É uma coisa impressionante. Ali, como é que é? Ali na aclimação Cambuci, que era da aclimação. Ok. Ele, em 1973, com 15 anos, ele vai à delegacia, à Polícia Civil, e tira o seu primeiro RG, né? Óbvio, com o nome de José Eduardo Franco dos Reis, tira seu primeiro RG, era um RG... Eu me lembro, meu pai tinha esse RG, era um RG meio... Não era carteira. Não, esse eu não tive. Não, eu não tive. Meu pai tinha, meu avô tinha. Ele era um
Era bonitinho, incrível. né? Que abre assim. Era uma carteirinha, né? Que abria assim e tal. E ele era datilografado, ou ele era. O do meu pai era datilografado, o do meu avô era escrito a pena. Olha que. E se dava uma idoneidade a quem fazia isso. E, ao mesmo tempo, uma facilidade para falsificação. Sim. Não tinha o sistema ainda interligado. Apesar que aquela letra de tinta pena era muito complicado você falsificar, né? Porque aquilo era uma tinta, era uma tinta propriamente dita, né? Então você rasurar aquilo não é caneta esferográfica que é mais fácil, mas de qualquer modo. Não, mas eu digo assim, era uma época mais fácil até de você chegar com um documento, pegar uma certidão de nascimento de alguém. Era mais fácil você burlar e conseguir essa carteira de identidade. Perfeito. Que é o que ele e ainda vai ser fácil que ele vai conseguir fazer isso em 80. E isso é muito comum, a gente vai descobrir isso através na história. Se você pegar a história dos nossos imigrantes no Brasil, em particular no Sul, né? Rio de Janeiro, principalmente São Paulo e o Sul todo, a facilidade que você tinha de se transformar em outra pessoa, já que a gente está falando disso aqui. Então, o cara vinha da Europa e muitas vezes, no trajeto, ele perdia a documentação, né? Naquelas condições do navio. E aí, quando ele desembarcava no porto, nos portos, aqui em São Paulo, em Santos, eles passavam por um regime de quarentena, obviamente, né? E aí eles eram chamados a falar o nome e tudo mais, e ali havia o registro. E ali eles mudavam o nome. Ou o outro não entendia o que ele falava também. Ou o outro não entendia e se modelava uma grafia muito estranha que também o imigrado não entendia e achava que era a tradução do nome Tinha gente analfabeta. para o português. Sim, muitos analfabetos. Tinha analfabetos que falavam, qual é o seu nome? Sim. Beto Ribeiro, eu não sei ler. E o cara escreveu Bento de Andrade. Sim, a gente está falando de uma questão imigratória. As pessoas ricas não imigravam. Sim. Elas nunca imigraram. Elas não imigravam no lugar, não. Elas não ficavam imigrantes dessa maneira. Então, quem veio eram pessoas muito pobres, camponeses, com problemas principalmente ligados à terra, e aquelas questões da unificação da Itália, unificação da Alemanha, que havia tido toda uma redistribuição ali do latifúndio e coisa e tal. Então, essas pessoas elas vinham e elas achavam por bem dar outro nome, que elas não gostavam. O meu avô mesmo, quando veio, ele tirou um nome dele. Ele tirou Antônio, né? Ele era Antônio Joaquim, né? Ele era Antônio Joaquim, o pai dele era ele era o Joaquim Antônio, o pai dele era Antônio Joaquim e o tio dele era Joaquim Antônio. Uma coisa assim, bem português. Só muda... Ia mudando umas composições. Aí ele estava, acho que, de saco cheio desse Antônio e falou, vai ser só Joaquim. Que foi um nome que foi o Joaquim, só um parênteses, na virada do século XIX para o XX, é o que foi o Enzo e que é hoje o Noah, né? Era uma moda se chamar Joaquim. Né? Então era assim, era hype você pôr o nome do teu filho de Joaquim ou da sua filha de Joaquina. Então eram nomes que tinham muito, tá? Bom, voltando aqui para o José Eduardo, ele vai lá, ele faz esse RG e tudo mais. E em 73, em 73 a primeira documentação anos. Que ele tem dele, como José Eduardo Franco dos Reis. O que acontece entre 1973 e 1980? Nesses 7 anos, acontece alguma coisa com esse cara, que em 1980 ele vai tirar o seu segundo RG com o nome de Edward Albert Lancelot Canterbury Caterham Wakefield. Em 1980. Por quê, né? E ele tira. O mais impressionante é que ele deve ter apresentado uma série de documentos forjados, porque em 1980, ainda estamos na delegacia, tirando o RG, ok? Sim. Na Polícia Civil, no Instituto de Identificação, Doubt Glamberton, é o nome assim, e ele consegue tirar esse RG
E ele deve ter apresentado documentos adulterados. Então, você já percebe que em 1980 ele já está arregimentado na cabeça dele a intenção de mudar, de sair, talvez, do anonimato de Águas de Lindó, de Águas da Prata, de querer uma vida mais... Talvez ele tenha se julgado bom demais para tudo aquilo. Um ponto interessante aqui que o Reinaldo Turolo Júnior ele conta que o que acontece. Em 1980 ele tira essa nova identidade. Ele tinha 22 anos. Sim. Com 22 anos, um homem já tem que ter passado, por exemplo, pelo alistamento militar. Então, ele precisa ter, inclusive, já aquele documento que todos nós temos de baixa militar. Como é que fala daquilo lá? Isso, alistamento. Reservista, uma coisa assim. Certidão de reservista. Isso. Ele, com 22 anos, e é o que é levantado depois, durante as investigações, ele pega a certidão de nascimento dele. E olha como é que forja. Deve ter sido bem isso. Ele pega a certidão de nascimento, que quem não sabe antes era toda datilografada. Isso. Faz um xerox, faz uma cópia. Deve ter passou branquinho. Escreveu à máquina todo esse nome, no nome dele, no nome da mãe, no nome do pai. Mudou a data de nascimento do dia 16 de março para o dia 10 de março. E criou ali uma nova certidão de nascimento. Com essa certidão, ele tira o novo RG. Eu só não sei como ele foi tirar o reservista. Então, aí porque que ele já tem 22 anos. Ele tem uma dispensa militar. Ele tem título de eleitor. Ele tem a carteira de trabalho. Passaporte. Ele tem um passaporte, ele tem um título de eleitor. É claro que isso... Sabe que ele botava 2 vezes? Porque ele tinha todos os documentos. Como Edward, ele tinha como José. Exatamente. Atualizados. Exatamente. Então eu pergunto, será que ele votava 2 vezes? Pode ser. Pode ser que ele votasse 2 vezes. O passaporte, pelo que eu entendi, ele só tem como Edward, não tem como José. Então, não teria então como ele entrar como um nome e sair como outro. É que o passaporte, você sabe bem disso, o passaporte é mais burocrático. E ele passa por uma outra instância, que é a Polícia Federal. Tudo bem, por isso que era mais fácil ele sair como José e não Edward. E a Polícia Federal é um pouco mais... Ela tem uma malha um pouco mais fechada, né? Por uma Mas série ele de fez coisas. o passaporte com nome falso. Então, aí que tá. E aí a gente vai chegar nisso. Existe uma engenharia da parte dele de criar essa coisa, não é em vão. E vou dar um dado para você bem interessante. O cara deveria, de fato, se ver como uma pessoa num nível superior, porque ele entra no curso de Direito da São Francisco, Largo São Francisco, USP. da Sanfran, em USP, onde ele vai sair... Para a gente acompanhar a cronologia dele, ele vai sair em 1992. Ele sai de Direito. Já mais velho, ele sai com 30 e poucos anos. Exatamente. Ele sai em 92. Em 93, olha que 95. interessante. Não, pera, calma. Em 93, em 80 ele tirou o segundo RG com nome inglês. Ele se forma em 92, obviamente, como... Eu não sei como ele se formou. Ele se forma em Direito na USP. Não, eu não sei com que nome ele se formou. Edward. Edward. O José foi mantido como documento, mas não como vida. Tudo que ele passa a partir do momento de 1980 a existir como Edward ele segue. Certo. Mas em 93, depois que ele saiu da USP... Em 93, ele vai lá e tira o segundo RG dele como José Eduardo. Ele faz questão de atualizar esse primeiro RG, que já estava caduco, então ele atualiza como José Eduardo. Então ele tem um RG de 80 com Edward e um de 93 com o nome verdadeiro. E em 95, 2 anos depois, ele passa pelo concurso de juiz. É um dos mais difíceis que tem no Brasil. E ele entra para a magistratura, onde ele vai atuar até 2018. Ele aposenta como Edward. Ele entra no concurso como Edward. E, por coincidência, quando em 95 ele entra no concurso, a Folha de São Paulo fez uma matéria mostrando os novos magistrados que seriam do futuro. E entrevistam ele. E ele diz que ele era neto de um juiz inglês
que ele era formado em matemática e não sei o que pela Inglaterra, que ele viveu na Inglaterra até os 25, 26 anos, e que culminaria por que ele foi fazer faculdade tão mais tarde, porque ele termina a faculdade já com uns 30 e poucos. Ele não termina a faculdade com 21. Então, eles criam uma história de o porquê ele ter entrado na faculdade mais tarde, que ele estaria na Inglaterra. Ele tinha sotaque em inglês. E que ele diz ainda que não é pelo fato de ele ter sido neto de juiz inglês que ele passou, ele não teve facilidade nenhuma em passar por isso. Exatamente. Mas fica sempre a dúvida, será que a banca examinadora, quando ele conta essa história, isso cria um pouquinho mais de, olha, teremos um neto de juiz inglês na magistratura paulista? Tudo é possível. Tudo, a gente não tem como saber isso é do passado. A verdade é que, além do avô dele ser juiz, o avô dele era um fictício juiz inglês, porém já descendentes de nobres. Não, os reis estão aí. Ele vinha da nobreza, né? Com 7 nomes e tudo que diz de respeito. Então, ele vive essa vida, não é? Ok, ele se aposenta em 2018 e está recebendo a aposentadoria dele como Edward. E ele fez mais de 5.000 casos como juiz. Casos que não são... Eu fiquei até pensando, será que ele julgou alguma falsificação? Seria engraçado e, no mínimo, essa palavra, né? Ele julgou casos cíveis de diferentes tipos, assim, mas nada... Ele não era do crime, né? Ele não era criminal. Não era criminal. Né? Então, ele viveu muito em paz. Numa vida extremamente discreta. Ele não tem filhos e parece, pelo que eu levantei depois com algumas pessoas, que ele tinha uma relação afetiva, mas que não se confirma, e a própria relação afetiva dele não aparece. Não sei se sabia ou não sabia o que ele era de fato. Ele viveu, então, 44 anos nesse embuste, até que, em 2024, ele vai, em 2024, ano passado, no final do ano passado, novembro... 3 de outubro. Outubro, né? Ele vai ao Poupa Tempo. Aqui em São Paulo, quem não sabe, Poupa Tempo é o lugar do Estado para você tirar mais fácil a documentação. Tá? Porque não tem no Brasil inteiro, não é uma coisa federal. Então, podem pessoas sim. não entender. Poupa Tempo é um centro que, como o nome mesmo diz, poupa tempo. Eu já poupei muito meu tempo lá. Hoje em dia, eu vou lá, eu fico... É que mudou, né? Nossa, a demanda mudou completamente. Hoje em dia, você tem que agendar. Sim, mas mesmo agendado. Agendado, eu fui embora. Era um lugar que centralizava vários serviços. Tem tudo, carteira cíveis, de motorista. Carteira de motorista, RG, carteira de trabalho... Procon. Nossa, eu fui tentar o Procon tá lá dentro. um documento lá, fui embora. O Procon tá lá dentro. Agendado. Existem alguns órgãos, Procon, vocês sabem, né? Defesa do consumidor. Enfim, tem vários órgãos ali dentro, num prédio só, num lugar só, distribuído, enfim. E ele vai ao Poupa Tempo, né? Para tirar o novo RG com nome inglês. Por que será que ele foi fazer isso? O que ele precisava? Ele já tinha passaporte. Será que passaporte... O que leva ele a mexer num problema? Então, porque ele sabia a verdade. O que leva ele a mexer num problema pode ser, inclusive, a questão... O que me suscitou isso, que inclusive pode ser a questão da prova de vida que ele tem que fazer no banco para receber a aposentadoria dele. Ele é juiz, tinha 68 anos, Carlos. Exatamente, não interessa. O banco tem uma lei que, independente de ser juiz, aviador ou faxineiro, não é? Você precisa de 6 em 6 meses, isso aqui em São Paulo. 6 em 6 meses? 6 em 6 meses. Nossa, mas é muito curto. 6 em 6 meses você tem que ir ao banco com o seu RG atualizado para falar, esse sou eu tô aqui, eles olham, eu sei por causa da minha mãe. Não, mas 6 em 6 meses, achei que era mais tempo. 6 em 6 meses. Foi de ano em ano, tá? Foi de ano... Mas não é tudo já... Não é nada já. Enquanto a pessoa... Enquanto você não morrer, enquanto a tua certidão de óbito como registro civil não bate no INSS, você está vivo. Se você está vivo e está recebendo uma pensão do governo,
eles vão aferir isso. As pensões e aposentadorias, antigamente era de ano em ano. Eu sei porque minha mãe recebeu Será do que meu pai. se ele morresse? E ela recebeu muito tempo a aposentadoria, porque minha mãe morreu velhinha. Então, assim, depois teve uma lei, uma mudança de norma do INSS, que passou a ser, pelo menos no caso da minha mãe, passou a ser de 6 em 6 meses. E numa das últimas vezes que ela esteve lá, o rapaz que a atendeu, né, falou assim, olha, dona Deise, a senhora precisa atualizar o seu RG, porque seu RG... De 1936. Não, era o RG da minha mãe... Então, o RG da minha mãe era de 1982, 83. Estava um pouquinho diferente. E estavam bem diferentes. Então, o que nós fizemos, né? Porque da próxima vez a gente vai ter que... Entendi. A gente vai suspender seu pagamento. Então, o que nós fizemos? Fizemos exatamente esse caminho. Por isso que eu pensei nisso. Fomos até o Poupa Tempo e ela fez um novo RG. Fez tudo lá no mesmo dia e daí depois eu voltei para pegar. Quando que ele se aposenta? Ele se aposenta em 2018. Pode ser, tem uma lógica boa sua mesmo, que ele tinha acabado de se aposentar. Mas pode, em 2024, pela idade dele... Então, esse é o RG, ele faz um RG em 80. Ele faz outro em 93, que você fala. Ele faz em 80, em 93 ele faz o segundo com o nome dele. Mas como atualização. Mas como ele... não é bem uma atualização, é um novo RG, né? Mas não, o número mantém. Sim, o número mantém, mas você vai tirar um outro papel, um outro documento, uma nova foto. Principalmente no sentido da foto. Sim, para eu saber que é você. Então, hoje, os RGs, os registros gerais, têm validade de 10 anos. Sim. Tá? Não está escrito, mas ele não tem, ele tem uma coisa. E tem um ponto interessante, que até colocado na matéria do Turolo. Em 2014 é que começa a ter a tecnologia unindo e unificando Por que você fazia um RG? Lá, botava no teu... Até saber que aquilo lá não é do José, igual do Edo, é meu filho. Só se alguém quisesse pegar, hoje estou a fim de achar alguma coisa, e achamos, não ia dar. Exatamente. Você podia tirar um RG por estado, eu acho que isso está Exatamente, mudando. o RG é estadual. Acho que isso está mudando, então... o RG é estadual, então você pode tirar um RG no Rio Grande do Sul. Por exemplo, se ele tivesse ido tirar o RG dele no Rio de Janeiro... Talvez não tivessem pego ele, porque eu acho que esse sistema... Exatamente. Acho não, tenho quase certeza que esse sistema colocado em 2014 em São Paulo é só para o estado de São Paulo. Então, mas aí... Ele unifica agora, o Brasil? Eu não sei como... Vai ser. A partir de que ano? Não, a partir do ano passado, eu já sei que ele era cruzado. No Brasil? No Brasil já era cruzado entre estados. Então eu ia pegar ele. Então, já é cruzado entre estados. Por quê? Porque se você faz um RG no Rio Grande do Sul e depois faz um aqui, você pode. É o mesmo número e tudo mais. Só que eles se conversam. O mesmo número, não, números diferentes. Eu já vi gente com dois RGs diferentes. Para mim era impressionante isso. Eles se conversam. Porque até agora, quando você vai tirar, é tudo na maquininha lá, não é mais no pretinho lá, naquela coisa, é no digital. Isso. Então é muito mais fácil você ter um banco digital. E é isso que começou a acontecer a partir de 2014. É esse cruzamento, primeiro ainda tímido, e principalmente isso que você falou, a papiloscopia. Que eu me lembro que a primeira vez que eu vou renovar alguma coisa, já pegam tudo aqui. É isso que vai cruzar. E aí ele vai agora. E aí ele vai, e eu então, acho... É uma boa... Por que ele atualiza o documento? Então, eu acho que é pela questão da apresentação do RG, porque não pedem o CPF, porque muitas pessoas que têm o CPF é só um número, não tem a foto, ok? O cartão não tem foto. E eles devem ter pedido no banco do recebimento do benefício, da aposentadoria dele. Então, ele... Talvez, por conta disso, acho bem provável ser isso, ele sentiu a necessidade de atualizar esse RG.